Quando eu beijei o livro do Evangeliário, eu fiz questão de beijar justamente essas últimas palavras do Evangelho que foi proclamado. Ele viu e acreditou. Porque quem escreve esse Evangelho é o próprio São João, cuja festa nós celebramos hoje. E então ele pôde descrever assim, com todos esses detalhes. Você viu a narração. Maria Madalena e as outras mulheres foram lá avisar os apóstolos, mas qual foi a notícia que elas levaram? Elas só tinham visto até aquele momento o túmulo aberto. A pedra estava retirada. O sepulcro estava vazio. Foi essa notícia que elas foram levar. Foi só depois que Maria Madalena viu o Senhor, até pensou que fosse um jardineiro, mas isso foi depois. A primeira coisa que ela fez foi ir correndo para dizer para os apóstolos que tiraram o Senhor do sepulcro. Então foi com essa notícia que Pedro e João vieram correndo. E como interessante que São João, como ele mesmo que escreve, ele fez questão de colocar esse detalhe que à primeira vista parece sem nenhuma expressão especial, mas para ele era importante. Porque na verdade, não somente no final, quando diz que ele viu e acreditou, mas já quando Maria Madalena chega lá e diz que o sepulcro estava vazio, e o que ela narra é que tiraram, essa expressão eu leio aqui diretamente, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Mas para João não foi isso, porque João era o discípulo amado, e era o discípulo que amava. Para ele, na hora que Maria Madalena chegou e deu a notícia, ele disse, não, ele nem tinha como discutir ainda com Madalena, mas ele sentiu logo, ele percebeu logo, o coração dele falou mais forte do que todas as evidências que Maria trouxe. Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. O coração dele dizia ao contrário, mais do que o coração, a fé que é a depositária, aliás, é a fé que é depositada no nosso coração, é do coração que vem a fé, não é da inteligência. E essa é uma coisa interessante para nós sabermos, a fé não vem da inteligência. Depois a inteligência se dobra diante daquilo que a fé nos apresenta, mas a fé brota do coração, ela vem do nosso interior, vem do nosso mais profundo, é de lá que brota a fé. No coração de João explodiu isso, é aquilo que o Senhor havia dito várias vezes, eu ressuscitarei no último dia. E é por isso que João veio correndo. Claro, ele correu mais depressa porque era jovem, mas não foi só porque era jovem. Ele correu e chegou antes, bem antes do que Pedro, porque o coração correu na frente, a sua fé foi na frente. Não tiraram o Senhor do sepulcro, não, ele ressuscitou. Não é que não sabemos onde o colocaram, o Senhor ressuscitou. Nós haveremos de encontrá-lo, mas ele não está no sepulcro porque ele ressuscitou. Meus irmãos, é isto. É por essa razão que o próprio Espírito Santo inspirou João a colocar isso também, esse detalhe que parece um detalhe tolo, não é tolo. Ele correu na frente, ele correu mais depressa, ele chegou antes, porque o seu coração já tinha a certeza de fé que o Senhor havia ressuscitado. E ao mesmo tempo, que coisa bonita, quando ele chega ao sepulcro, ele não entra. A evidência estava ali. Você se lembra que o anjo diz às mulheres, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Lembra disso? João não tinha nada a procurar dentro do sepulcro. As mulheres já tinham dito,
E agora ele está vendo, a pedra estava aberta e não havia ninguém dentro do sepulcro. Mas ele não entrou. Não entrou porque ele não tinha nada a encontrar ali dentro. Espera Pedro. Daí Pedro vem. Daí Pedro vai vendo com seus olhos, coisa por coisa, inclusive aquele sudário embrulhado e colocado ali, aquele outro pano que era colocado sobre a cabeça, estava também dobrado, mas não junto, separado em outro lugar. João é rico em minúcias. E por fim, João também entra, João também vê o quê? Vê aquelas coisas, vê o sepulcro vazio, vê os panos, e conclui o evangelho. Ele viu e acreditou. Ele viu o quê? Repito, ele viu o sepulcro vazio e os panos ali. Ele não viu mais nada. E acreditou. Graças a Deus, o evangelho de hoje vem de encontro com aquilo que nós estamos vivendo neste acampamento. Ele está no meio de nós. Gente, Jesus estava ali, também no sepulcro vazio, tanto assim que um pouco depois, ali no jardim, ele vai se manifestar a Maria Madalena. Como eu explicava hoje cedo, um corpo ressuscitado não pode ser visto por nós, um corpo glorioso não pode ser visto por nós, a não ser que Deus nos dê uma graça especial, porque os nossos sentidos não são capazes de ver um corpo glorioso. Os nossos sentidos são feitos para ver os corpos simplesmente físicos, materiais, não para ver um corpo ressuscitado glorioso. Mas Jesus estava ali. Repito, tanto assim que um pouco depois, ali no jardim, ele se manifesta. Daí sim ele faz com que Maria Madalena possa vê-lo. E ela até pensa que é o jardineiro. Ela dialoga com ele, olhando para ele, sem reconhecer que era Jesus. Só quando ele fala com ela e a chama de Maria, daí sim, até a intuação de Jesus a desperta, e ela percebe que é o Senhor. Daí não havia dúvida. Tanto assim que Jesus estava ali. João não viu, Pedro não viu o Senhor, mas acreditou. Aí estava a profissão de fé de Pedro. E é justamente esta fé que o Senhor quer despertar em nós cristãos, em nós católicos, agora nesses tempos, gente. Praticamente a pregação agora na missa é a continuação do que foi a pregação hoje de manhã cedinho. É a grande verdade do cristianismo, aquela verdade repetida pelos primeiros cristãos, que viviam dizendo uns aos outros: Ele está no meio de nós, porque essa era uma certeza que eles tinham, certeza dada pela fé. Eles não viam nada, mas sabiam pela fé, e aí que está, viviam desta maneira. E é isso que o Senhor está dizendo para nós. Nós precisamos viver, deixa eu dizer, constantemente na presença do Senhor, porque Ele está. E o Ele estar no meio de nós não é uma coisa aérea. Ele está, não. Primeiro, Ele está porque Ele é Deus, e como Deus, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas além disso, porque Ele, Deus, está com o seu corpo ressuscitado, o seu corpo glorioso, então Ele pode estar. E porque Ele pode, claro, então Ele está. Onde nós estamos, o Senhor está. Especialmente quando Ele mesmo disse, quando 2 ou mais se reúnem no nome dEle. E esse se reúne no nome dEle, gente, não precisa ser num grupo de oração, não precisa ser numa igreja, não precisa ser diante do sacrário. Claro que no sacrário, foi tão bom quando o Padre Roberto nos recordou que o Papa Paulo VI diz
que Jesus está corporalmente presente nas igrejas católicas, onde está o Santíssimo Sacramento no sacrário. Mas não precisa ser numa igreja onde está o sacrário. Claro, lá está corporalmente, como definiu o Papa Paulo VI e como é a nossa fé. Mas em qualquer lugar. Eu repito aquilo que eu disse de manhã cedo, aqui agora, o Senhor está no meio de nós, está. Quando nós dizemos isso, gente, não é uma coisa aérea, uma simples exclamação, assim como nós dizemos bom dia, como nós dizemos boa tarde, assim como nós dizemos como vai, assim como nós dizemos Feliz Natal. A gente supõe que Ele está no meio de nós, seria igual. Não, não é igual, é real. É real, nós estamos dizendo uma realidade, Ele está no meio de nós. Onde é que Ele está? Os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não ouvem, os nossos sentidos, o nosso tato não apalpa. Até mesmo com as nossas emoções, nós não o sentimos com a nossa sensibilidade, mas que Ele está, está. E porque Ele está, a nossa fé o alcança. Até eu quero explicar bem, a presença dele não é produto da nossa fé, porque alguns, desculpe, tolos, antas, como dizem o Padre Léo, né? Poderiam pensar e ficar dizendo, não, que a presença dele, porque há antas que dizem isso, que a presença dele é resultado da fé, porque todos ali acreditam, então por causa da fé deles, Jesus está no meio deles, então a presença dele seria produto, resultado da fé das pessoas, como se fosse uma autossugestão. Todo mundo está acreditando que Jesus está ali, todo mundo está rezando, justamente acreditando que Jesus está ali, então porque todo mundo acredita, então Ele está. Não, isso é tolice, desculpe, isso é coisa de anta, é justamente o oposto. Não é o fato de eu ver você que faz com que você esteja. Não é pelo fato de eu ver. Porque eu poderia talvez com os olhos fechados, ou até que se eu fosse deficiente visual, podia ter sido. Eu conto sempre que aos 2 anos eu quase fiquei, foi por graça de Deus que eu não perdi a visão. Eu podia não estar vendo você, mas você está. Você está, não é pelo fato de eu ver você que você está, ao contrário, é porque você está que eu então vejo. Mesma coisa, é pelo fato de Jesus estar, então por isso é que nós acreditamos, por isso que a nossa fé o atinge. Os meus olhos atingem você, porque você está. Tanto assim que, se você não estivesse, nós podíamos juntar 1000 olhos acreditando que você está, só que você não está. E ninguém vai ver. Você não vai ser resultado dos olhos de 1000 pessoas. Não, também a presença de Jesus não é resultado nem de 1000, nem de 100, nem de 10, nem de 2 pessoas, nem mesmo de uma pessoa só. O resultado, aliás, a presença de Jesus, Ele está, e porque Ele está, então a nossa fé o atinge. Assim como os olhos atingem e veem, a fé é essa capacidade de captar aquilo que não se vê. Acabei de dar o que é a definição de fé. Vamos ver então, pega comigo na carta aos Hebreus, Hebreus 11, vai lá na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, já no comecinho. Foi muito bom que o Espírito Santo inspirou ao escritor da carta aos Hebreus o sentido da fé, o que é a definição de fé. Está aí lá já no versículo 1. Na tradução da Bíblia da Ave Maria está: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Até eu estive vasculhando outras traduções, e entre outras traduções eu peguei essa que é muito clara. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam.
É o firme fundamento, é um fundamento, é uma base, é um fundamento firme das coisas que se esperam. A gente espera ainda, e a fé é o firme fundamento. E continua dizendo, a fé é a prova, a fé é a certeza, é uma certeza que brota em nós das coisas que não se veem, das coisas que não se veem. Tanto assim que vai dizer no versículo 3, pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Veja, não existia nada, não existia nada, e foi a palavra de Deus que criou, como está explicado aí. Pela fé reconhecemos que o mundo, esse mundo que está aí ao nosso derredor, o mundo foi formado pela palavra de Deus. Quando Deus disse, faça-se o firmamento, faça-se o mar, faça-se a terra, façam-se as plantas, façam-se os animais. Na medida que o Senhor foi dizendo, as coisas foram acontecendo, antes não existiam. Portanto, o visível hoje, o palpável hoje, olha que beleza essas flores. Desde hoje cedo estou admirado de ver a beleza dessas flores e a combinação linda entre o branco e o vermelho, né? Como ficou bonito. Tudo isso veio de coisas invisíveis. Hoje são visíveis, mas tudo que existe, gente, as plantas, que vem lá de trás, desde que Deus as criou, nada mais foi criado. Por que existem rosas hoje? Desculpe, rosa não é fruto de botânico, não é fruto de pesquisador. Rosa é rosa porque Deus a criou. Esses outros tipos de flores que estão aqui, nenhuma delas é resultado de botânico. Tudo isso existe e é bem material, né? Eu vou até tocar. Está aqui. Quem quer essa rosa? Quanta gente querendo, não é verdade? É visível ou não é visível? É palpável ou não é palpável? Nem sei para quem jogar, ou se eu jogo ou se eu não jogo. Não é bem visível isso, é bem visível, é bem palpável, inclusive é cheiroso também. Por que eu vou jogar aí? Só porque a criança está ali? Eu vou acordar o menino só por causa disso? Não, mas também eles querem. Está certo, presta atenção agora que eu quero dizer. Essa rosa, que agora é visível, palpável, cheirosa, aveludada, que eu sinto no meu tato, ela veio do invisível. Veio ou não veio? Foi a palavra de Deus que é invisível, foi Deus invisível que criou esta coisa visível. Foi ou não foi? Porque nós somos o contrário, nós acreditamos no visível, e qualquer coisa que é invisível, nós já ficamos desconfiados, não é verdade? Mas aí a carta aos Hebreus faz questão de dizer isso. Gente, estou tocando agora uma coisa importantíssima, foi por isso que eu fiquei com a rosa na mão. Uma coisa importantíssima, é uma guinada que Deus quer que nós façamos na nossa cabeça. Inclusive por causa desses tempos de uma grande falta de fé, nós fomos assolados, nem é culpa totalmente nossa não, é que o inimigo veio sobre nós, como que com uma nuvem escura, espessa, para abafar a nossa fé. Hoje a fé dos cristãos, a fé das pessoas tem sido abafada, como se fosse uma nuvem de gás carbônico, porque nós respiramos pelo oxigênio. Mas agora imagine se você fosse envolvido de uma nuvem de gás carbônico, você ficaria asfixiado, e deixa eu dizer, carbonizado, intoxicado pelo gás carbônico.
O que está acontecendo agora é isso. A nossa fé tem sido asfixiada, e se nós, graças a Deus, conseguimos tirar a cabeça para fora dessa nuvem, é por causa da presença do Senhor que luta por nós, é por causa da presença dos anjos que são reais, que são presentes. Claro, o Senhor é muito mais presente do que os anjos, se nós pudéssemos dizer assim, mas para você poder entender, o Senhor é muito mais presente do que os anjos. Mas é por causa da presença dos anjos, que são invisíveis, é que nós conseguimos, no meio dessa nuvem, como se fosse de gás carbônico sobre nós, nós conseguimos ainda continuar acreditando, porque caiu sobre nós. E o inimigo, nesses tempos finais, realmente tem nos assolado com uma nuvem de incredulidade. Saiba disso. Isto pesa sobre nós, e é por isso que nós temos que lutar, e nem nós podemos agora também ficar agredindo os nossos irmãos, porque muitos deles não creem, porque não foram suscitados na fé. Muitas vezes a doutrina que eles aprenderam, a escola onde eles aprenderam essas coisas, nós temos que dizer isso com muita dor. Mesmo em escolas teológicas, eles acabaram aprendendo as coisas todas às avessas. E aprendendo as coisas às avessas, acabaram ficando pessoas sem fé. Pessoas que veem tudo pelo raciocínio e veem tudo pelos sentidos, pelo material. O que eles podem atingir com os sentidos, estão vendo, estão tocando, estão apalpando, estão cheirando. Então isso é real, isso existe, isto é bom. Mas na hora que partiu para alguma coisa não visível, não palpável, quando se vai para alguma coisa que o nosso raciocínio, que a nossa inteligência não atinge, veja bem, essas pessoas já não acreditam mais. E hoje Deus quer dar uma guinada em nós. Isso é uma graça dentro daquilo que o autor da carta aos Hebreus escreveu. Pela fé reconhecemos que o mundo, e portanto tudo aquilo que o mundo tem, até chegar a essa rosa, que o mundo foi formado pela palavra de Deus, e que as coisas visíveis se originaram das invisíveis. As coisas visíveis, gente, as coisas palpáveis, gente, as coisas que a gente toca, que joga para cima, pega, cai aqui e tal, podia jogar no chão e tal, essas coisas que são visíveis, que são palpáveis, elas vieram do invisível, elas se originaram do invisível. Até na própria Bíblia da Ave Maria tem uma nota muito preciosa a esse versículo, que é o versículo 3, que diz: fundamento da esperança, literalmente, como foi escrito no grego, é segurança de conseguir o que se espera, demonstração ou testemunho interior das coisas invisíveis. Portanto, de coisas não visíveis. E aqui no versículo 3 está dizendo que as coisas visíveis, as coisas palpáveis, elas se originaram das coisas invisíveis. Primeiro, de Deus, que é invisível, e segundo, da palavra de Deus, que é invisível, que ninguém toca. Deus quer fazer essa guinada, porque eu repito, nós sempre acreditamos nas coisas visíveis, nas coisas palpáveis. Desculpe falar assim, até nas coisas cheiráveis, nas coisas que tocam a nós, nas coisas, portanto, que também a nossa inteligência pode tocar, pode entender. E daí, quando se trata de alguma coisa que nós não tocamos, que nós não vemos, que nós não cheiramos, as pessoas já põem um pé atrás e disse: bom, aí, mas é justamente ao contrário, é aí que começa o campo da nossa fé. Nós não vemos com os olhos, nós não apalpamos com os sentidos, mas nós atingimos
com a fé. E aí precisamos usar a nossa fé. E deixa eu repetir aquilo que eu dizia hoje cedo, porque tudo está sendo um reforço. Você tem fé. E a fé de todos nós, gente, é uma fé pequenininha, disse Jesus, como um grão de mostarda. Nem espere a sua fé ser grande, 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 para você poder acreditar, porque ela nunca será. Ela será sempre como um grão de mostarda. Mas aí que está, na hora que você pega aquela semente de mostarda e planta, ela se torna uma grande árvore. Da mesma forma, na hora que você planta a fé numa situação, seja ela qual for, porque você plantou a fé ali, você vai ver como consequência, daí sim uma coisa palpável, daí sim uma coisa visível. Eu posso voltar a repetir para você que tudo isso que nós vemos agora, que nós tocamos agora, até onde você está sentado, o chão que você pisa, essas construções todas, essa pavimentação toda, e a própria terra, as árvores onde nós estamos, as construções, e a aparelhagem toda, e essa televisão, e essa rádio no ar, e essa internet indo para o mundo inteiro, tudo isso, gente, num passado, não existia. Não existia. Isso aqui era tudo mato. E por que tornou-se visível? Por que tornou-se palpável? Pela fé. Foi por Deus. E foi só por Deus. Foi só por Deus. Foi preciso acreditar antes no invisível. Você acha que eu tinha visto isso aqui? Porque alguns dizem, não, então você faz o plano, faz o projeto, até você desenha na sua mente aquilo que você vai querer fazer, né? E daí você vai realizando. Só que eu sou obrigado a lhe dizer, eu não fiz projeto nenhum, eu não fiz desenho nenhum, não desenhei nada na minha cabeça do que viria a ser a Canção Nova. Pelo contrário, tudo isso foi nascendo com muito sacrifício. E tudo aquilo que nós temos hoje, tudo aquilo que nós somos hoje, veio da fé. Unicamente veio da fé. Só. Eu tive que acreditar para depois as coisas poderem acontecer. E sou obrigado a dizer a você a mesma coisa, que ainda agora é assim. Você já viu muitas vezes na nossa programação uma vinheta de um menino andando sobre a corda bamba, e a menina me chamou a atenção, que agora há pouco mostrou de novo, porque eu me sinto esse menino andando sobre uma corda bamba. E você sabe que alguém que está andando na corda bamba não tem nenhuma segurança debaixo dos pés. Não tem. E outra coisa, ele precisa olhar para frente, ele não pode olhar para baixo, porque ele não tem segurança embaixo dos seus pés. Não tem. E mais ainda, ele precisa caminhar para frente. O único jeito dele se equilibrar é andando, porque se ele parar, ele cai. Verdade ou não é? Se ele parar, ele cai. O único jeito dele conseguir ir para frente é ir caminhando, como diz a respeito de Moisés, que ele caminhava como se visse o invisível. Entendeu? Está lá no Antigo Testamento, que Moisés caminhava como se visse o invisível. Não via, porque a própria palavra invisível quer dizer que não se vê. E ele caminhava como se visse o invisível. Estou dando para você o pulo do gato. E até mesmo eu estou mostrando para vocês, a partir dessas flores, a partir dessa rosa, estou mostrando para você tudo que nós temos aqui, tudo. E o novo rincão que está se construindo. Nós não temos ainda o hospital Padre Pio, que vai ser aqui desse lado. Não temos ainda. É um invisível
será pela nossa fé. Não é por causa do desenho que nós tenhamos na nossa mente. Não, não é isso, é bobagem. É pela fé que o Senhor suscitou no nosso coração, e aí que está. Nós semeamos, e aí está o pulo do gato. Nós semeamos essa fé do tamanhinho de um grão de mostarda. Aí, nessa situação concreta. Não é uma fé abstrata, generalizada, não. Em cada coisa, no Hospital Padre Pio, nós semeamos o grãozinho de mostarda da nossa fé. E porque nós semeamos o grãozinho de mostarda da nossa fé, daí a coisa acontece. Está me entendendo? É assim também para você. Aliás, o Senhor até dá a demonstração na Canção Nova para você aprender. Gente, nós não temos aqui uma escola onde apenas se falam das coisas. Não, aqui nós temos uma escola onde se vive. E porque se vive, a gente pode mostrar, e as pessoas podem ver, podem apalpar, podem tocar, para que então, vendo, tocando, apalpando, acreditem. Daí as pessoas comecem agora também a acreditar no invisível. Elas comecem a pegar também a semente da fé, porque você tem fé. E como eu dizia hoje cedo, porque é a palavra de Deus, que os dons e o chamamento de Deus e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás. Você, desculpe, até no inferno, se você fosse, você teria fé. E o duro para quem vai para o inferno é o fato de ter fé, de acreditar. Ele acredita, só que infelizmente, por 1000 coisas, ele acabou indo para o inferno. Ele tinha toda a possibilidade de estar no céu, só que infelizmente está ali. Se ele não acreditasse, então não seria grande dor. Por que é dor? É dor justamente porque ele acredita. Ele continua no inferno com fé, acreditando, só que não conseguindo mais possuir. Ele não tem mais como chegar lá. E o desespero dos condenados é isso: eles têm fé, só que não alcançam. É como alguém que tivesse lá uma coisa que ele vê. Daqui até lá não é muito longe, porque no instante a pessoa podia chegar aqui. Só que o que acontece é o seguinte: a coisa está lá, ele vai, mas sempre a coisa está longe. E mesmo se ele chegasse pertinho, ele leva a mão e a mão dele não toca, não atinge. Aí está o sofrimento dos condenados, porque eles veem a coisa, eles sabem aquilo que ele podia possuir, como os nossos primeiros pais que levaram a mão e pegaram o fruto proibido. Era só levar a mão e pegar, mas só que eles levam a mão e não pegam. É visível e eles não conseguem pegar, porque no tempo que era preciso, como Moisés, como se visse o invisível, eles acreditarem no invisível, colocarem a semente da fé no invisível, e daí o visível tornar-se visível, palpável, e eles pegarem, porque é isso que acontece quando a gente semeia a semente da fé no invisível. Chega uma hora em que a gente pega a gente. Eu estou pegando tudo isto. Eu estou andando sobre tudo isso, e você também, e você está vendo tudo isso, e você está usufruindo de tudo isso, mas que antes não existia. É tudo fruto do invisível. E esse é o sofrimento do condenado, porque ele vê, porque ele acredita, e até deixa eu dizer, a fé dele está muito mais aguçada, ele vê, só que ele leva a mão, e nunca atinge, porque não é mais possível. Passou o tempo dele poder atingir. O tempo é agora. O tempo é agora. O tempo de nós aplicarmos a nossa fé, gente, é agora. E eu preciso dizer a você: acredite, porque você também está sobre uma corda bamba. Quem busca seguranças hoje, gente, quem busca segurança no material, no dinheiro, nas posses, nos diplomas que tem,
no ofício, na profissão que tem, está na verdade se assegurando em nada. Está se assegurando em nada, porque inclusive o mundo está derrubando cada vez mais essas coisas todas. É como aqueles castelos de areia que as crianças fazem na praia, e que depois eles mesmos vão derrubando. O mundo e o tentador está derrubando tudo isso. É só ver a questão do desemprego, é só ver a desvalorização da moeda no mundo inteirinho. É só ver a derrocada financeira de todo o sistema capitalista em todos os lugares, dos Estados Unidos ao Japão, da Alemanha ao Brasil, em todos os lugares. Se no passado nós não podíamos colocar a confiança nessas coisas, muito menos hoje. A onda de desemprego, gente, e os entendidos estão dizendo que nem adianta nós querermos rever as coisas e refazer as coisas para termos emprego, porque eles dizem, emprego já foi uma coisa do passado. Eu não entendo disso, mas os técnicos estão dizendo, empregos era uma coisa do passado. Eles que estão dizendo isso. Portanto, ninguém de nós pode colocar segurança em nada disso. Mais do que nunca nós precisamos viver da fé. Assim como eu disse, você também é um menino, você também é uma menina andando sobre uma corda bamba. Não adianta você olhar para baixo, não, você tem que olhar para frente, você tem que olhar para Jesus, Jesus que está vivo, Jesus que está no meio de nós, Jesus que está na situação em que você está, e você não pode parar, porque se você para, você cai. Pelo contrário, você precisa ir andando um passo depois do outro. Como você só vê o passo seguinte. Eu agora só estou vendo a escola que vai surgir, o posto Padre Pio que vai surgir, os alojamentos para a casa do bom samaritano. Só estou vendo na minha frente o próximo passo. Os outros eu não vejo, mas eu preciso caminhar. Onde está o dinheiro? Ainda não temos. Você acha que tudo aquilo que deu o projeto Coração Solidário é o suficiente para levantar um hospital, uma escola e um alojamento? Não é possível. O que nós estamos, graças a Deus, recebendo de tanta gente que conosco acreditou, é o começo. É o começo que nos dá a confiança de dar o passo seguinte. Mas que virá muito mais necessidade, que precisará de muito mais dinheiro, que precisará de muito mais profissionais. Porque você pode dizer, bom, e se vocês construíram, onde é que estão os profissionais? Onde é que vocês vão conseguir manter esses profissionais? Eu sou obrigado a dizer, também eu não sei. Eles virão como voluntários? Não sei, eu espero que sim, mas não sei. Virão para a comunidade e como profissionais, dedicar-se-ão totalmente como profissionais da comunidade? Eu também não sei. Teremos que pagar essas pessoas? Também não sei. Eu só sei o primeiro passo. E é isso que o Senhor está nos ensinando agora. Nós costumamos acreditar só naquilo que é visível, só naquilo que já foi calculado. O mundo nos acostumou assim, até as nossas escolas nos acostumaram assim. Você faz o cálculo, você vê que você vai conseguir ter aqueles profissionais, pagar aqueles profissionais, você até faz pesquisa sobre o preço daqueles profissionais, você faz as contas, você já percebe o quanto você vai receber, daí você vê pela equação das coisas que você vai ter dinheiro suficiente para poder sustentar aqueles profissionais. Daí que você vai então começar o plano e vai fazer a construção. Só que aqui, como nós fazemos as coisas pela fé, e é isso que Deus está ensinando, nós não olhamos para nada disso. É loucura? Não, não é loucura. Parece loucura. Porque se for loucura, tudo que você está vendo é loucura. Tudo é loucura. Até o que você está vendo agora, a televisão, o que você está escutando, o rádio, esse som que você está escutando. Olha as nossas caixas de som. Eu conto sempre que nós começamos com caixinhas de 50 watts. E o Nelsinho se lembra muito bem disso.
onde a caixinha bendita só tinha uma entrada para plugar, só uma entrada. Então, ou você colocava o microfone, ou colocava o plug do violão, porque era violão. Então, numa hora eu pegava o microfone, plugava ali, e eu falava ao povo. Depois tirava, e o Edmarzinho botava o plug do violão, e ele tocava. E daí era no peito, né? A gente cantava numa quadra, a gente cantava só no peito, e aí o som do violão do Edmarzinho. Nós só tínhamos isso. Mas nós acreditamos, eu fui semeando, e aqueles que estavam comigo, gente, foram semeando as sementes da fé em cada uma daquelas situações. E é por isso que hoje nós temos essas caixas de som. E quando você vir o plano das caixas de som, o projeto de áudio do Novo Rincão, você vai ficar admiradíssimo. E o senhor já tem o dinheiro para tudo isso? Tenho todo o dinheiro para fazer o Novo Rincão, e todo o dinheiro para fazer o som, e também os grandes telões, porque vai ser grande, né? As pessoas poderem ver. Tenho todo esse dinheiro na fé, só na fé. Visível, palpável, eu não tenho ainda, mas na fé eu tenho. E é nisso que Deus quer nos treinar. E por que tudo isso? Porque os homens e as mulheres de fé vivem de fé. Como está na palavra de Deus, o justo viverá pela fé. O justo, como nós cantamos no Salmo de meditação, ele viverá pela fé. Gente, é inútil, especialmente nos tempos de hoje, querer viver de outra forma. Hoje, infelizmente, quem quiser se basear no material, no que tem, nas próprias posses, nos diplomas que tem, na profissão que tem, nos projetos que fez, no que tem guardado nos bancos, e outros que têm dinheiro em bancos internacionais, fora daqui, na verdade estão se baseando em nada, porque nem vai ser Deus, não, a própria sistematização do mundo vai dissolver tudo isso. Você se lembra que um tempo atrás, um presidente que surgiu, de uma hora para o outro, ninguém ficou com dinheiro no banco? Quem tinha dinheiro no banco ficou sem, não pôde mexer, é como se não tivesse. Se lembra disso? Aquilo foi apenas um ensaio, aquilo foi apenas uma pequena demonstração, o que o mundo vai fazer, o que o sistema vai fazer. Tudo vai cair, infelizmente, Veja, agora chegamos ao importante do importante. É por isso que Deus está nos treinando na fé, e é por isso que Deus colocou a Canção Nova como um modelo muito concreto, muito palpável, para você ver, para você participar, porque você participa, e o bonito é isso, você participa disso, você contribui com isso, você tem parte nisso, para você aprender nessa escola. É uma escola muito ativa, para você ir se treinando, você ir sendo adestrado a viver da fé, porque nós não sabíamos, pelo contrário, essa nuvem escura de gás carbônico que pesou e está pesando sobre nós, foi tirando a nossa fé, e por isso que também escolas, até escolas teológicas, se baseiam apenas no visível e apenas no racional, apenas no inteligível. Só que uma escola teológica toca o invisível, toca o ininteligível. Me entende? E Deus está dando uma guinada total em todas as coisas, e graças a Deus, deixa eu até dizer, com muito respeito, mas nós estamos tendo uma grande escola teológica, muito concreta, muito prática, muito visível, muito palpável, para todos aqueles que quiserem ver. É assim que Deus age, é desse jeito que Deus faz. É desse jeito que diz a carta aos Hebreus. Por quê? Porque nós acreditamos que Ele está no meio de nós. Nós acreditamos que Ele está no meio de nós. Ele está em cada situação da sua vida.
está no desemprego, ele está na doença, ele está na situação do seu filho que entrou para as drogas, da sua filha que se prostituiu, ele está na sua situação de casamento desmoronado ou quase a desmoronar, ele está na situação de você, mulher, diante da infidelidade e do adultério do seu marido, ele está. Quem não tem fé nessa hora perguntaria: e onde Deus está em tudo isso? Pelo contrário, é o que eu digo, Ele está em tudo isso. E até mesmo formando você. Na verdade, não é Deus que está falhando. Sou eu e você que precisamos semear a sementinha do tamanho de um grão de mostarda em cada uma dessas situações. Repito, assim como é invisível, é impalpável, gente, e também é insensível. Eu quero recordar aquilo que eu disse hoje cedo. A Madre Teresa de Calcutá, e agora com a beatificação dela e tudo mais, isso veio à tona, e todo mundo ficou sabendo, que ela confessa, ela diz, que a vida dela, ela, Teresa de Calcutá, ela viveu na maior aridez espiritual, ela vivia numa constante noite espiritual, em trevas espirituais. Mas é que está, dentro dessa noite, ela acreditava. E veja a diferença. Quando um ateu, um que não tem fé, vendo crianças morrendo, vendo velhos apodrecendo nas ruas de Calcutá, vendo aquela situação terrível daquelas pessoas apodrecidas, o ateu diz: está vendo, Deus não existe. Se Deus existisse, Ele faria alguma coisa, e pior ainda, se Ele existe e não faz nada, esse Deus é pior. Só que Madre Teresa, sem sentir nada, e ela confessa isso, sem sentir nada, em cada uma daquelas situações, naquele velho que estava apodrecendo, naquela criança que tinha sido rejeitada, que estava ali como que numa lata de lixo, se alguém não pegasse, ela morria. Madre Teresa colocava, vez por vez, a semente da sua fé, e sabia, Deus está aqui. Deus está aqui também nessa situação dolorosa. Ele está aqui. Só basta que eu coloque a sementinha da minha fé, para que daqui saia alguma coisa boa. Pelo menos que esse velho morra com dignidade, morra limpo, morra lavado, morra vestido, ou se não consegue vestir, pelo menos morreu limpinho, 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 com dignidade. E essa criança possa viver. Você está me entendendo? Não fique esperando você sentir, porque aí existe um outro engano. As pessoas pensam que só acreditam quando sentem. Não, gente, sentimento é da sensibilidade. Fé é lá do nosso coração, é do nosso espírito, é lá do centro do nosso ser, é do mais profundo do nosso ser. Em outras palavras, a fé vem de Deus e habita em nós, onde Deus habita em nós. Porque além de Ele estar no meio de nós, Ele está em nós. Assim como Jesus disse, o reino de Deus está entre vós e Ele está em vós, as duas coisas. Igualmente hoje nós dizemos, Ele, Jesus, está no meio de nós. E Ele, Jesus, está em nós. E porque Jesus está em nós, porque Ele está vivo em nós, nós podemos ir colocando a fé em cada coisa, mesmo sem sentir. Ele está em nós, e a gente não sente. Eu repito aquilo que os mestres de espírito dizem, e que eu só fui entender perfeitamente o que eu vivia, e só fui entender perfeitamente o que se conta de Madre Teresa, somente quando eu vi isso, é que eu entendi o que os mestres de espírito diziam, que quanto mais alguém cresce espiritualmente,
Ao invés de ele sentir cada vez mais, pelo contrário, ele sente cada vez menos. Porque nós pensávamos, quando a pessoa cresce espiritualmente, daí ela sente, né? Sente aquelas coisas extraordinárias dentro dele, aquele entusiasmo por Deus e por Jesus, e por isso que ele trabalha, e por isso que ele evangeliza, porque ele está sentindo. Só que é o contrário. Claro, no começo da nossa conversão, o Senhor nos dá bastante sentimento. O Senhor nos dá bastante emoções, e as nossas emoções, graças a Deus, estão reavivadas, e a gente então sente gosto pela palavra de Deus, sente gosto pela oração, sente gosto no amor aos irmãos, sente gosto pela igreja, sente. Há muito de sensibilidade no começo da nossa conversão, mas os mestres de espírito, que portanto são mestres, portanto eles sabem, e entre eles está Teresa, não a Teresa de Calcutá, mas a Teresa de Ávila, João da Cruz, nos ensinam que quanto mais alguém cresce espiritualmente, cada vez menos vai sentindo menos, até chegar ao ponto de Teresa de Calcutá, que não sentia nada durante um longo tempo da sua vida. O que acontecia com ela? Porque ela fazia adoração, gente, de horas. Teresa de Calcutá fazia adoração de horas, ajoelhadinha, com aqueles pés, todo entrevados, com aqueles dedos, por causa do jeito que ela aprendeu entre os hindus, de se dobrar ali, do jeitinho de colocar os pés dela. Os pés dela também foram ficando mais deformados, e os dedos dela, os dedos do pé, os artelhos, quase que inexistiam. O que fazia Teresa ali diante do Santíssimo Sacramento? Uma farsa? Não, ela não via nada, ela não sentia nada, mas ela acreditava. Ele está aí, Ele está no meio de nós, Ele está aí vivo, presente, corporalmente presente na Eucaristia. Por isso, Senhor, eu não vejo nada e não sinto nada, mas eu me rendo inteirinha, eu sou um nada diante de Ti, Senhor. E é claro, se eu sou um nada, como é que eu vou sentir alguma coisa? Como é que eu vou sentir alguma coisa se eu sou um nada diante de tudo que Tu és? Então eu me perco em Ti, meu Deus, eu me perco em Ti. Mas sabendo que eu sou eu pela Tua graça, e Tu és Tu na Tua grandeza, e isto basta. Você está me entendendo? E esse reacender da fé que o Senhor quer para cada um de nós, a fé de João quando chegou ao sepulcro, só viu os panos, só viu o sepulcro vazio, e para ele era acreditar no que Maria Madalena tinha noticiado: tiraram o Senhor, roubaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram, sequestraram o corpo do Senhor. Só que não, a fé já vinha correndo com ele, correu na frente dele, e quando ele chegou lá, viu o contrário, ele viu o sepulcro vazio, ele viu os panos ali, viu tudo ao contrário, mas ele acreditou em quê? Ele acreditou na ressurreição de Jesus, ele acreditou que mesmo sem ver Jesus, Jesus estava ali, tanto assim que um pouco depois, ele se manifestou a Madalena, tanto assim que um pouco depois, no final daquela tarde, ele também se manifestou a todos os apóstolos, porque ele estava, apenas João, que era nada, João era apenas físico, ele, como Teresa de Calcutá, ele era nada, e ali no sepulcro de Jesus, sem ver nada, a não ser, ele só via o contraditório no sepulcro vazio, o contraditório dos panos até dobrados. Ele acreditou: o meu Senhor está aqui, e eu não preciso procurá-lo, pelo contrário, eu vou sair do sepulcro e ele vai comigo de volta para o cenáculo onde estão os outros. Eu vou tentar fazer que os outros acreditem, e se o Senhor quiser, numa hora qualquer ele vai se manifestar, mas que Ele está. É assim que todo cristão, é assim que nós católicos precisamos viver, especialmente na dor, na morte.
na angústia, no desespero, a gente vai ver menos ainda, a gente vai sentir menos ainda, ou não vai sentir nada. E é isso que o Senhor quer que você aprenda, e que você se adestre nisso. Em todas essas situações, você colocar a sementinha pequenininha da sua fé. O Senhor está aqui, também nessa situação contraditória de uma doença, de um câncer, de uma morte, de um desemprego, de uma família, de um casamento que ruiu. Também nessa situação o Senhor está. E se eu coloco a minha fé ali, o Senhor, que é o Senhor, Ele vai tirar vida e ressurreição dali. Ele vai tirar dali a minha ressurreição. Por isso, como João, eu e você vemos o contraditório e cremos. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. 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 Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. É que seu braço canta, Jesus está aqui, forte. Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mantém sua mão erguida, Deus está aqui. Deus está aqui, está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Só você, Jesus está aqui, canta forte. Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Você mesmo pode cantar isso um pouquinho mais forte. Para quem está ouvindo em casa, Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. CançãoNovaPlay.com. Assine já!